Olá, está começando mais um Reino Pop e hoje o assunto é bem polêmico, né? Mamilo! Que piada velha. Tradicional. Pentecostal. E neopentecostal. Qual a diferença dos três? O que isso implica na sua vida? Sexta-feira no Globo Repórter. Vale lembrar que existem outras nomenclaturas por aí, mas a gente quer dar ênfase nessas três, tá certo? Começando pelo que veio primeiro, que é o tradicional / histórico. É porque o tradicional ele não se chama de tradicional, ele se chama de histórico. Que veio a Igreja Católica, depois daquele movimento todo veio a Reforma Protestante e nasce a Igreja Luterana, que foi a primeira grande igreja. Depois vem a Igreja Presbiteriana, vem a Metodista. Todas essas igrejas centenárias, né, elas são as igrejas históricas e defendem a teologia que hoje é classificada popularmente como tradicional. E tempo pra caramba depois, veio a Igreja Pentecostal, lá pra 1906, mais ou menos, início do século XX, e eles vieram com um movimento mais diferenciado em relação ao outro. Mais movimentado, vamos dizer assim. E esse movimento pentecostal chegou no Brasil principalmente pelas igrejas Congregação Cristã. Verdade. E a Assembleia de Deus. E o neopentecostal, né? O matricuzando aqui. O movimento neopentecostal, né, tem no final da década de 60, com a Igreja Renascer, Universal, né? Internacional da Graça também, veio modernizando aí o movimento pentecostal. Implantaram uma doutrina fortíssima que veio aí depois a Sara, veio a Mundial, se derivavam dessas igrejas aí. Muitas igrejas, muitas. As comunidades, as igrejas com rótulo de comunidade se enquadraram no movimento neopentecostal também, né? Beleza, então historicamente a gente já meio que esclareceu como surgiu cada uma delas, cada um dos movimentos, né? Do tradicional ao neopentecostal. A pergunta que não quer calar é: qual que é a diferença entre elas? Com certeza, se em algum momento da sua vida você passou por alguma igreja, você vai se identificar com o que a gente vai falar. Aí você vai fazer aquela cara, entendi agora. Então era essa daí. Já no culto das igrejas tradicionais, né, a gente pode observar que tem muita exposição da palavra, do evangelho, não tem muita, vamos supor, muita alegoria, vamos dizer assim. Bem mais tranquilo, mais silencioso, né? Não dá muito glória a Deus, aleluia. Também porque teve a transição, né, da católica para o protestantismo. Então ela carrega muito da tradição católica, né? Aquela reverência de missa, aquele silêncio. Né? Enquanto o movimento pentecostal, ele já vem fazendo barulho, né? Então essas igrejas que dão glória a Deus alto, batem muita palma. Se não dá glória a Deus, tá com defeito. Isso. Crente com medo. É engenhoso esse tipo de essa sacada que eles deram. Não, tá? Você tem alguma coisa errada com você. Se você tiver uma igreja tradicional perto da sua casa, talvez você nem saiba. Agora, se você tiver uma pentecostal, com certeza... Ou você tem raiva dela ou você congrega nela. É verdade, não tem outra alternativa. Caixa vai ter uma para a igreja, a outra voltada para a rua. É verdade. É incrível, cara. Capacidade de barulho. Eu não sabia que pessoas poderiam fazer tanto barulho. Verdade. Sem falar, só batendo o pé no chão. É incrível. Menino, é o poder da marcha. E o culto, se falando assim, a neopentecostal é uma coisa mais moderna, né? Já tem mais uso da tecnologia, a musicalidade já tem uma influência americana, europeia, uma coisa mais assim, mais bem feita, mais trabalhada. Né? Enquanto o tradicional ele está no órgão, no teclado, numa coisa mais assim, o pentecostal ele está no pandeiro, na bateria, na percussão, no tuk-tuk. Até flauta eu já vi, gaita. O neopentecostal ele tá com a guitarra, com o jogo de luz, com a fumaça, com... Né, um negocinho mais interessante. Chamativo, né? Ele chama muito mais atenção do que o tradicional. Para o público jovem, a igreja neopentecostal ela é muito mais atraente. No quesito... visual. Mas tem um negócio, a coisa da palavra. Verdade. Que tem muitas... o foco mais das igrejas pentecostais e neopentecostais, assim, é a coisa do antropocentrismo, né? Aquela coisa da confissão positiva, tal, você vai vencer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, não sou calda, sou cabeça. Tá ligado? Sempre. Tipo, não tem esse negócio mais... Não, Deus é top.
beleza, mas eu vou me dar bem. Entendeu? Eu sou filho do top. Agora já a igreja tradicional já é outro esquema. Eles já prezam mais pela a coisa histórica, né? A exposição da palavra de Deus, o estudo bíblico. Por exemplo, normalmente uma pessoa para se tornar um pastor numa igreja tradicional, ele precisa fazer um bacharel em teologia, um estudo. Mínimo. Na pentecostal e na neopentecostal, ele só tem que fazer o que a igreja fundadora orienta. Então, por exemplo, se ele nasce numa igreja X, o pastor lá pode consagrá-lo de maneira aleatória, né? Ou revelada. Não, Deus revelou e E tem esse negócio, né? Tem. Se rolou uma revelação, não interessa o que aconteceu dali pra trás. É uma A revelação correria, é soberana. uma correria. Uma diferença básica, né, dos usos e costumes dessas três vertentes aí. Categorias aí. É o que o tradicional ele é mais básico, até mesmo na vestimenta, né? Ele não tem uma característica, né? Um coque, uma saia longa, não. Ele é mais jeans e camiseta. Não sei por quê. Qualquer coincidência é mera... Qualquer coincidência é mera coincidência. Mera coincidência. Aí o que vai acontecer? No pentecostal é mais fácil de identificar por causa... Você bate o olho, você vê um cara de terno, né? Cor de abóbora. Bíblia aqui. Uma Bíblia aqui, aí você vai identificar rapidamente que ele é um pentecostal. O raiz, né? Porque hoje em dia tem o Nutella, mas o pentecostal raiz, a mulher, saião aqui, cabelão, coque. Não, pelo no sofá. Não, é sacanagem. Mas já foi assim. Hoje em dia não é mais, né? Convenhamos. Assim eu espero. Assim eu espero. Mas assim, por exemplo, numa igreja pentecostal, a mulher não vai subir nunca no altar com uma roupa de alça ou uma... Se mostrar o ombro já não pode subir no altar, né? Enquanto a roupa do neopentecostal já é mais neo também, né? Aquela coisa mais slim, aquela coisa mais jovial. Modernos, assim. Então assim, porque a pentecostal tem muita coisa que parece da neopentecostal, mas tem coisa também que a tradicional lembra a neopentecostal. Então elas não são tão diferentes e não necessariamente é escalonado. Depois do tradicional vem o pentecostal, depois o neo, né? Tem coisa que o tradicional e o neo parecem mais do que o pentecostal. Só em relação ao tempo mesmo, né? E mais no que eles se baseiam, né? Por exemplo, as campanhas, né? Tem a ideia das campanhas. As campanhas vieram com o neopentecostal. Não sei nem falar. Mas foram eles mesmo. O neo. Tem muita igreja que critica o neopentecostalismo, mas fazem campanha, né? Então, são pouquíssimas igrejas no Brasil hoje que não tem campanha, ato profético, a própria confissão positiva. Eles talvez nem assumam verbalmente esse tipo de coisa, mas eles fazem, né? Então são muitas. Então, na verdade, o Brasil hoje ele está um Frankenstein. Tem muita igreja que se diz pentecostal, mas não é. É neo. Por exemplo, o cara fala, minha igreja é pentecostal, mas o guitarrista tem o braço fechadão na tatuagem. Meu irmão, não é. E também tem o lance do Espírito Santo, né? Que eles acreditam que os tradicionais não acreditam muito nos dons. Eles acreditam que eles acabaram lá no livro de Atos e tipo assim, dali pra frente não tem mais. Eles confessam que os dons cessaram no período da Bíblia. Então hoje em dia não tem mais profecia, hoje em dia não tem mais falar em línguas. Falar em línguas também não rola. A cura é um milagre de Deus, mas não é um milagre que Deus usou alguém para operar, né? Então, eles falam que é os mistérios. O que aconteceu? Não é cura? Não, mistério. Pergunta para Deus quando você estiver na glória. E já os pentecostais, você só é batizado no Espírito Santo se você falar em línguas. Se você não falar em línguas, meu irmão, você tá novo convertido. Se você congrega numa igreja pentecostal e não fala em línguas, você só vai mesmo. Você vai ser visto assim, Tem alguma coisa aí, né? O irmão tá pecando. Enquanto na tradicional, em alguns movimentos da neopentecostal, porque a neopentecostal é mais para esse tipo de coisa, o batismo no Espírito Santo é a pessoa ser convertida em Cristo. Se você é convertido em Cristo, o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita, naturalmente você é batizado. Como é que o Espírito Santo vai habitar no corpo? É o que faz sentido, né? Que é muito mais lógico, né? É o que está na Bíblia. E falar em línguas é um dom que Deus fala que Deus chamou uns para algumas coisas, outros para outros. Então, o dom de línguas alguns vão ter, outros talvez não tenham. É uma possibilidade, né? Quando eu era nova convertida, cara, a gente passava um mico lá na frente
Quem não fala em línguas? Né? Lógico, evidente. É lá na frente, né? Vamos lá e fala glória até o final. Ficava rouca. Fala glória até a língua glória. Aí a glória vira língua estranha, porque você já não consegue mais falar. A língua tá mole. É uma outra diferença da pregação também, que o tradicional e o neopentecostal não falam em línguas pregando, né? Eles expõem a mensagem e tal. O pentecostal, ele, enquanto bota uma vírgula, um ponto e tal, ele fala em línguas, fala um mistério, dá um glória a Deus mais alto, né? É muito claro você diferenciar uma igreja tradicional para uma pentecostal, né? Mas o que tá certo? O que tá certo? Você lê a Bíblia. É você ler a Bíblia, entendeu? Se você está na igreja que não segue o que está na Bíblia, possivelmente ela está errada. Que é uma briga que eu tenho, particularmente, com o movimento neopentecostal. Eu não digo que todas as neopentecostais fazem isso, mas perceba se a sua igreja é neopentecostal nesse tipo de coisa. É o tal do dinheiro. A igreja neopentecostal que basicamente queimou o filme de muitas igrejas no Brasil por conta do negócio do dízimo. É dízimo. É ato profético envolvendo dinheiro, são campanhas absurdas. Vende teu carro e dá para a igreja. A sua oferta é o tamanho da sua fé. E aí quem não é cristão e vê os caras pedindo dinheiro assim, fala, que loucura! E é muito tempo, cara, tipo 50%, tem igreja que é mais. 50% do tempo de culto é falando do dízimo. Com um problema. Igreja que a gente pensa que está falando da palavra, né? Já é o momento da palavra. Quando vai ver, não, é o momento do ofertório. Com a tal da teologia da prosperidade. Não dá. Absurdo. Então qual a igreja que está certa? Quem somos nós? Quem somos nós para julgar? Mas você é a igreja do Senhor. A igreja de Deus não é Universal, Assembleia, Sara, Renascer, Tempo de Mundial, Mudança. a ITM. Nós somos a igreja, não as instituições. Então nós, como igreja, temos que estudar a Bíblia e avaliar se o pastor está falando é correto. E se você se sente bem. Porque eu já vi gente com uma visão de uma teologia reformada congregando numa pentecostal e depois fica chorando, fala, não, é muito glória. Meu irmão, se tu não se encaixou, procura que você se encaixe. Da mesma forma, quem gosta de dar um glória a Deus alto, de bater palma, de falar em línguas, de moderadamente entrar no mistério ali. Tem o lugar pra você. Tem seu público, vai lá adorar a Deus, vai lá buscar tua profecia. Cara, tem tanto. Vai lá, seja feliz, mas se encontre. Nos bastidores aqui desse vídeo, a gente tentou montar a igreja ideal, né? E a igreja ideal... Pra isso, a gente teve que dar uma limada em muita coisa. A gente vai tentar pegar um pouquinho de coisa boa das três vertentes e montar uma igreja bacana, né? Começando pela tradicional, histórica. A grande vantagem, o grande mérito dela, que é indiscutível, é a pureza e a necessidade que eles têm de expor a palavra de Deus de forma exegética, de forma clara, fiel que está na Bíblia, né? Estudando grego, estudando hebraico, estudando história. Aprofundando mesmo na palavra, então, né? Ninguém bate os tradicionais na profundidade da palavra. Já os pentecostais, né, a gente deve muito a eles, por quê? Porque eles fizeram missões, né? Com certeza você foi evangelizado por um pentecostal, eu já fui várias Muito provavelmente. vezes. A igreja que mais tem no Brasil é a Assembleia de Deus. Tem a Assembleia de Deus em toda esquina do planeta. Então, assim. A gente sente falta nas estradas quando não tem uma Assembleia. Exatamente. Então a gente tem uma dívida. Aquela de igreja amor. que é só uma porta de. Aquela porta, assim, não é nem essa de levantar. Escrito assim, Assembleia reto. de Deus, né? Pronto. Eles são os principais responsáveis pela arrebanhar, né, todo mundo para conhecer o Evangelho. Esquece. Glorificação. Isso, obrigado. Pulverizou o Evangelho. Pela disseminação. Isso, vai falando. Difusor. Eles são os grandes responsáveis. E também tem a neopentecostal, Verdade. que eles foram os nerds da parada. Mente aberta. É, os mente aberta. Foram os caras que mais inseriram coisa na igreja. Eles, o neopentecostalismo foi responsável pela inovação do culto. Pegaram muita coisa que era vista como Pecado. demônio. do Satanás, entendeu? Coisa que TV, Como é que- LED, essas coisas. Como é que pode uma fita que não dá nem o dedo emitir luz, tá ligado? Eles botaram isso na igreja e a gente se deve muito a eles, porque como é que fala? Proporcionaram um culto mais animado, mais jovial, entendeu? Louvor animado, transmissão ao vivo, internet. Então hoje em dia,
Todas as igrejas que têm condição financeira, seja ela pentecostal ou tradicional, elas são influenciadas pelas igrejas neopentecostais, pela perspectiva de inovação, de uso da tecnologia. Porque antigamente falava, jogo de luz, é o mundo entrando na igreja. Se eu quero jogo de luz, eu não vou para a igreja, eu vou para a boate. Não tem nada a ver. Jogo de luz contribui para o culto, né, de alguma maneira. Talvez não no momento da... Então é isso. Você, qual é a igreja que você mais se identifica? Qual é o modelo que você mais se identifica? Deixa aqui nos comentários. Se é ITM, pode vir, a gente não morde. A gente não é digital, a gente existe. A gente não tá no YouTube. Deixe seu like, compartilha com os amigos para quem tem essa dúvida do que acontece no mundo das igrejas evangélicas, que é muita igreja evangélica. Verdade. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Falou! Até mais. Bom, além do tradicional, do pentecostal, do neopentecostal, tem o desigrejado, né? Que é o cara que passou por isso aqui tudo, mas não se identificou com nada, se traumatizou com um montão de coisa. Aí chegou no lance do dinheiro e falou, quer saber? Não vou pra igreja Quero nenhuma. pra igreja mais não. Porque numa boa, todas as igrejas são uma bênção, mas todas as igrejas também têm seus defeitos, né? Então... Igreja. E tipo assim, Igreja é pessoa. é mandado por pessoa. quem comanda é gente, né? É. Gente, meu irmão, ô povo.